E a gente te conta que um relatório da IBM revelou que o custo médio da violação de dados no Brasil já chega a mais de 7 milhões de reais, marcando uma pressão adicional aí sobre as equipes de segurança cibernética, que a gente sabe que enfrentam desafios bem complexos. E para entender esse cenário, eu converso com o Fernando Carboni, sócio de serviços de segurança da IBM Consulting. Muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui presencialmente, Fernando. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde, o prazer é nosso em te receber. Gostaria muito de saber a sua percepção, mas antes de mais nada, vamos falar sobre esse cenário de segurança cibernética e falar o que a gente pode classificar como violação de dados, antes de mais nada. Excelente pergunta. O dado ele é muito importante, né? O valor de uma violação de dados é um elemento muito importante. Mas é mais importante a gente entender como que é feito esse custeio, né? Qual é o método utilizado para chegar nesse valor, até para a gente evitar, Muriel, que ele seja subjetivo, né? Ele fazer um pouco mais de sentido. Então, o nosso relatório, Cost of Data Breach, é um relatório anual muito importante da IBM, produzido pelo Instituto Ponemon, e todo ano ele entrevista uma série de empresas que sofreram de fato violações. Nesse estudo foram 600 empresas, num período de um ano, que tiveram violações de dados, né, comprovadas, e ele tem um método muito interessante para chegar nesse valor. Primeiramente, ele descarta os maiores e os menores incidentes, para que a gente não tenha esse outlier, né, ele tem uma massa de dados sólida, e ele consegue identificar dentro dessa avaliação quais foram os custos inerentes para a análise desse contexto. Então, tudo que foi relacionado, por exemplo, à parte de investigação, que muitas vezes, Muriel, é necessário contratar empresas especializadas, contratar softwares especializados, isso tem um custo muito importante ali dentro dessa investigação. Todos os custos de comunicação, então imagina, comunicações externas, comunicação com o mercado, comunicação com o cliente, com o órgão regulador, o pagamento de multas regulatórias, que hoje está super crítico também, né? E, por fim, uma análise em cima do impacto direto da violação, ou seja, clientes que pararam de negociar com aquela companhia por causa da violação de dados, né? O lucro cessante devido à paralisação de negócio. Então, todos esses elementos são absorvidos na análise e geram esse valor. É claro que esse valor ele pode ser muito maior, né? Lembrando, até tem um dado muito interessante, que a análise mostra que é entre 3.000 e 113 mil registros vazados. Então, entende-se por registro dados pessoais, informações sigilosas, dados bancários. Então, esse é o universo de dados que faz sentido nesse número. Mas ele pode ser muito maior, né, Muriel? Ele pode extrapolar esse número de registros e ter um valor que a gente tem experimentado aqui no nosso mercado, chegando na casa dos bilhões, né? Isso pode ser tanto o ataque hacker, como, por exemplo, algum funcionário da empresa que deixa vazar algum dado que pode ser considerado confidencial ou não necessariamente. Vocês olham para essa pesquisa e a gente olha especificamente para ataque hackers ou não? Não, é um conjunto, né? Tá. Tem a questão dos ataques hackers, mas também dos fraudadores e dos insiders, que é um elemento muito importante também nessa discussão. E o relatório traz de fato essa observação, né? Como que funciona essa dinâmica de ataque para que a gente possa chegar nesse valor de custeio, mas o insider ele é de fato um elemento muito importante, assim como outros elementos, né? O relatório, acho que é importante mencionar que ele não traz só o custo, né? Ele traz todo um panorama de como que funciona a dinâmica do ataque, como que estão as empresas em relação à sua maturidade, né? Ele traz dados extremamente relevantes que ajudam, né, numa tomada de decisão, a entender como que está esse panorama, quais são os novos elementos que aumentam ou diminuem esse custo, né? Porque a gente vê que no Brasil, assim como na América do Norte, teve um aumento ano a ano, né? Então é uma ascendente. Mas, de linha geral, globalmente, pelo primeiro ano, né, a gente teve uma pequena queda ali. Então, o relatório ele também traz os elementos que explicam, né, esse aumento e esse decréscimo do custo, né, de uma violação de dados. Talvez a gente esteja mais atentos, por exemplo, aqui no Brasil, ou de modo geral no mundo todo, diante aí dessa possibilidade, essa violação de dados, e saiba já como lidar com isso. Por isso que talvez agora o cenário está melhorando quando a gente olha ano a ano, ou não necessariamente. Como é que você enxerga esse cenário? Globalmente é exatamente isso que a gente observa, né? Um aumento da maturidade de segurança geral,
principalmente com a chegada da inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela tem ajudado justamente na capacidade da detecção, da análise, né, de incidentes de segurança. Então, globalmente, notou-se esse benefício. No Brasil, como mencionei, a gente cresceu, né, e Estados Unidos foi recorde. Então, a explicação ali que a gente observa e o relatório corrobora é justamente o impacto do regulador. Ele é muito forte hoje, então o regulador ele penaliza, né, ele cria sanções e multas pesadas para quando existe uma violação de dados, principalmente dados pessoais, nesse cenário cibernético aí. Perfeito. Eu até aproveito para perguntar um pouco sobre a inteligência artificial e o quanto que ela tem ajudado, mas também atrapalhado nesse processo. É uma excelente pergunta, porque ela tem essas nuances, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, ela chega para ajudar. Eu acho que é uma tecnologia, assim como várias outras que nós vivemos, né? A jornada de cloud e tudo mais, ela é uma nova jornada obrigatória. Então, a empresa que não está se transformando com a inteligência artificial, de fato, ela está atrasada ali nesse contexto. Mas as nuances são as seguintes, né? A gente tem, e o relatório traz isso de forma muito clara, os dados são muito interessantes. Empresas que estão transformando, então implementando inteligência artificial justamente para ganhar eficiência no seu negócio, automação e tudo mais, mas elas sofrem ataques cibernéticos, né? O relatório ele aponta que 13% daquelas 600 empresas sofreram de fato um ataque cibernético na sua IA. E por que isso acontece, Muriel? Como, né, as outras tecnologias que eu mencionei, muitas vezes a segurança não é colocada no início da discussão do projeto, o que nós chamamos de security by design. Então, quando a gente não contempla a segurança, a gente amplifica nosso campo de ataque ali e não coloca os guarda-reios, os controles corretos. Isso pode, de fato, gerar um problema e é o que o relatório, de fato, apresenta. Dessas empresas que sofreram ataque em cima da implementação de IA, dos aplicativos, dos modelos, 97% não tinham absolutamente nenhum tipo de governança de segurança. Então, corrobora com o que a gente está falando aqui. Essa é uma nuance. Uma outra nuance que eu acho extremamente importante da gente mencionar é sobre o Shadow AI. É um novo termo que quem conhece, né, da parte de tecnologia vai lembrar do Shadow IT no passado, que era justamente os colaboradores utilizando tecnologias que não passaram pelos crivos, né, de segurança, de TI, e aquilo gerava uma exposição, um problema. A mesma coisa ocorre aqui com o IA. Então, o colaborador, ele não satisfeito com a implementação que está sendo feita internamente, porque não atende tudo o que ele precisa ali para o seu dia a dia, ele busca alternativas no mercado para suprir essa necessidade. Plataformas de Generative AI, para que ele possa fazer um código ou desenvolver uma pesquisa, algo nesse sentido, só que ele não sabe que isso também gera uma certa exposição, né? Então, você compartilhar dados pessoais, compartilhar dados estratégicos, isso se torna público, né? E aí o relatório aponta esse problema como, de fato, vazamento de informações nesse sentido. E é interessante que o relatório também mostra que as empresas conseguem economizar bilhões se conseguirem e organizarem desde o começo já um programa para essa segurança cibernética. O que falta para as empresas do Brasil pensarem já nesse processo como uma prioridade, justamente para economizar já dinheiro? É um fato, eu acho que é uma questão bastante cultural ainda, né? Isso não é só com a IA, como eu falei, com outras tecnologias. É totalmente necessário que a segurança ela esteja envolvida e principalmente no começo. Eu costumo falar que é muito mais barato você implementar segurança no começo do que quando você, de fato, experimentar um incidente cibernético, né? Isso acaba ficando muito mais caro. Então, a segurança no design, né? O security by design, ele acaba sendo um elemento fundamental numa transformação tecnológica para que você tenha essa transformação feita de forma plena, sem problemas futuros aí com uma exposição de dados, com um risco reputacional de imagem, porque você não tomou os controles, os guarda-reios necessários para essa implementação. Então, de fato, é algo que está sendo amplamente discutido. O relatório traz ainda uma visão que não é o mundo ideal, está longe disso, mas a gente acompanha, né, grandes organizações que já começam a se preocupar com esse movimento, já começam a trazer a equipe de segurança para fazer parte dessa agenda. É isso, percebe-se que faz diferença. O Brasil, olhando para esse ranking realmente desse relatório, a gente pode colocar o Brasil dentro dessa média global ou o Brasil acaba estando acima junto com os Estados Unidos? Como é que você avalia diante aí dessa pesquisa?
Sim, o Brasil tem seguido essa linha ascendente, Tá. né, infelizmente. Né? Eu noto no nosso mercado uma evolução de maturidade, isso é bastante nítido, mas ainda tem o efeito do regulador, ainda tem uma questão cultural muito forte, né, e vários outros elementos que fazem com que esse número seja mais expressivo do que o que a gente experimenta globalmente. Né? E o relatório ele mostra quais são os detalhes do porquê que isso acontece, principalmente na nossa região, e é importante a gente ver todas as nuances ali do como que a gente precisa se preparar, como que as empresas precisam de fato colocar segurança ali nos seus processos para a gente evitar virar estatística de alguma forma ali, né, Muriel? Sem dúvida. E eu aproveito para te perguntar com relação a setores. Quais são os setores que, na percepção do que mostra, inclusive, o relatório, acabam sendo mais atingidos por essas questões de violações de dados? Sim, a pesquisa ela traz não o setor mais atacado, mas sim qual de maior custo por uma violação de dados, que no caso é saúde, talvez por uma questão óbvia, né? Os dados médicos de imagem, né, os relatórios médicos são extremamente críticos. Então, isso tem um valor muito alto, até na própria comercialização dentro das deep webs, né, e tudo mais, ele tem um valor diferenciado por essa questão. E no final do dia, né, o atacante, o fraudador, a intenção dele é monetizar. Então, ele sabe que esse dado ele vai ter uma propensão muito maior do lado da empresa em pagar uma extorsão, um resgate, alguma coisa do tipo. Então, a pesquisa é muito clara nesse sentido de que o setor de saúde é o setor com maior custo da violação de dados. Tá? E a gente sabe que, ao mesmo tempo, muitas empresas brasileiras têm um orçamento bem limitado quando a gente fala de cibersegurança, né? Muitas empresas, inclusive, não priorizam, como a gente falava agora há pouco. Levando em consideração esse orçamento limitado, é possível fazer alguma coisa, fazer pouco, mas já dar os primeiros passos para conseguir evitar esse cenário? Sim, é um fato, né? A gente nota que menos da metade das empresas investe em segurança mesmo tendo experimentado uma violação de dados, o que é ruim, né? Mas isso tem melhorado, tem crescido. A gente tem visto a área de segurança participar, inclusive, de reuniões executivas importantes, onde se angaria, né, investimentos importantes nesse sentido. Então, isso é algo que tem se transformado e eu acho que está nesse caminho, né, Muriel, de ter um investimento correto. Não adianta simplesmente ter um dinheiro, não ter uma estratégia, não ter algo ali bem estabelecido, mas é importante que tenha uma estratégia bem definida, que tenha um orçamento condizente com essa estratégia e que ela caminhe lado a lado com o negócio para trazer resultados, né, de forma plena ali. Perfeito. Eu aproveito para perguntar com relação a um padrão regional, se existe esse padrão na América Latina como um todo, como é que o Brasil se coloca? Porque você trouxe esse exemplo com relação aos Estados Unidos, a gente que está também em ascensão, assim como os Estados Unidos, mas quando a gente olha para os nossos vizinhos, para a América Latina como um todo, como é que a gente se posiciona, como é que a gente está quando a gente olha para esse cenário, levando em consideração o tamanho do nosso país, a quantidade de empresas? O Brasil se destaca nesse quesito, né? A gente, de fato, está despontando no número de ataques cibernéticos e no custo também em relação à nossa região, né? Talvez... Para o bom e para o ruim, porque a gente evolui em termos de tecnologia, enfim, mas acaba sentindo. É uma exposição muito grande, né? Talvez pelo tamanho, né, do próprio Brasil, do próprio país, tenha uma representatividade maior do que os outros países. Mas a América Latina como um todo sofre do mesmo problema e tem um custo alto em relação a outros países, né? A média global, como a gente viu também no relatório. Perfeito. E como é que vocês enxergam o futuro dessa cibersegurança, levando em consideração todos esses desafios que continuam a aparecer, e IA que pode ser benigna, mas também tem que ter os cuidados, tem esses desafios que vão surgindo? A gente falou das nuances aqui da IA e tem uma outra nuance que eu acho muito importante nesse contexto da tua pergunta, que ela é utilizada para o ataque e para a defesa, né, Muriel? Então, os atacantes hoje utilizam inteligência artificial de forma plena para poder melhorar os seus ataques, né? Então, a parte do phishing, que é apontado pelo relatório como um dos principais vetores de ataque, com uma característica muito interessante nesse ano, que é o uso da inteligência artificial para gerar mensagens, né, que são distribuídas para as pessoas de forma muito mais convincente, utilizando essa tecnologia. E no final do dia ela quer obter credenciais, né? A gente fala muito que o
o atacante hoje ele quer credenciais para se autenticar no ambiente corporativo e, a partir daí, posteriormente, executar uma atividade maliciosa mais robusta, né? Provavelmente um ransomware, né? Que é aquela criptografia dos dados, o pedido de extorsão, o vazamento de informações para um segundo pedido de extorsão. Então, a inteligência artificial está sendo muito utilizada nesse sentido, criando malwares indetectáveis. Então, é um cenário bastante preocupante. E do lado da defesa, eu digo que é inevitável. Você precisa ter inteligência artificial aplicada nas suas capacidades de detecção, de monitoramento. É humanamente impossível, Muriel, você conseguir analisar o volume de dados que tem hoje dentro da organização para identificar o que é ruim, o que é bom e ter lá um insight de uma potencial violação de dados. Então, tem essas duas nuances. E aí, voltando à tua pergunta, a gente nota, eu diria, 3 grandes movimentos por parte das organizações para tentar evitar, né, esse alto custo ou ter uma violação de dados. A primeira é como que eles reforçam a questão da gestão de identidade e acesso dentro da organização. Esse é o grande elemento que é utilizado pelos atacantes. Tem uma frase que eu uso muito que é: o hacker não hackeia, ele loga, né? Ele pega uma credencial e se autentica dentro do ambiente, ele vai pelo caminho mais fácil. Então, como que a gente fortalece essas camadas, também utilizando inteligência artificial de certa forma, mas para que a gente tenha uma gestão melhor das nossas credenciais, dos nossos usuários. Esse é um ponto. O segundo ponto é como que a gente fortalece também a gestão de terceiros. Do meu ecossistema de terceiros, né, da cadeia de suprimentos. A gente tem notado aqui na região ataques extremamente sofisticados que vão justamente nessa cadeia de suprimentos, né? Muitas vezes é difícil para o atacante conseguir atingir um grande banco, mas é muito mais fácil ele atingir uma empresa pequena que tem uma conexão com o banco, tem acesso aos dados, então eles entenderam esse mecanismo, eles seguem por ali. E, por fim, a inteligência artificial, né? Como que a gente coloca a segurança nas implementações, como que a gente controla o Shadow AI. Eu costumo dizer também que não basta você bloquear, isso vai gerar um atrito para os teus colaboradores, né? Ele vai achar um outro caminho para poder usar aquela inteligência artificial que está disponível, mas como que a gente traz a tecnologia de forma controlada. E hoje tem inúmeras tecnologias de segurança que permitem o uso, mas de forma controlada. A empresa vai ter a observabilidade de entender tudo que está sendo usado e colocar controles do tipo, né? Por exemplo, se alguém vai subir uma informação confidencial, a tecnologia vai lá e bloqueia e fala: olha, você não pode subir esse tipo de informação. Você acaba educando o seu colaborador também e permitindo que ele use de forma correta a tecnologia. Muito bem, Fernando Carboni, sócio de serviços de segurança da IBM Consulting. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no Money. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, o prazer foi nosso. Obrigada.